Por que raios alguém faz uma série chamada Freud, com o Freud na capa todo pomposo, para falar de misticismo? Para falar de qualquer outra coisa que não seja psicanálise. Bom, hoje o vídeo vai ser sobre a série Freud da Netflix, uma série que, se você é psicanalista ou psicólogo, provavelmente não vai gostar, porque tem muito pouca psicanálise nela. Se você não é psicanalista ou psicólogo, talvez até goste da história da série, mas vai ficar com uma ideia bem errada do que foi o Freud. Nesse vídeo de hoje eu vou te contar a minha opinião como psicólogo e como psicólogo forense. Afinal de contas, na série o Freud ajuda a desvendar uma série de assassinatos que ocorrem ali em Viena. Até o final desse vídeo eu vou te mostrar por que eu acho que essa série foi um desperdício e alguns pontos que chegam até a ser desrespeitosos com a memória do fundador da psicanálise. Gostou da proposta? Então me acompanha aqui, vamos pro vídeo. Antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor se inscreve, assim você ajuda a divulgar a psicologia forense para que ela possa ser conhecida por mais pessoas. Então já se inscreve, curte. E você que também ainda não se inscreveu no meu grupo do Telegram, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa participar das discussões que a gente faz lá e também não perder nenhum conteúdo que eu posto. Bom, então indo para o nosso vídeo de hoje, para mim, uma das principais problemas dessa série é a expectativa que a gente cria com o nome Freud, com o Freud como garoto propaganda dessa série. Porque quando você anuncia desse jeito, você atrai um determinado público, um público de psicólogos e psicanalistas, um público ao qual aqui eu estou representando, que provavelmente teria como expectativa encontrar algo da vida do Freud, das teorias do Freud, ali na série. O problema é que isso praticamente não acontece. É muito pouca psicanálise que é descrita e utilizada ali na série. Já pensou como seria interessante se eles fizessem uma série em que o Freud utilizasse dos conhecimentos que ele está ali desenvolvendo na psicanálise para ajudar a desvendar um mistério, um crime ou qualquer coisa do tipo? Essa era um pouco a minha expectativa. Claro, a Netflix não é obrigada a seguir as expectativas de ninguém. Mas, quando você cria um produto com esse chamariz, você tem que sim, obviamente, lidar com o que se espera dele. A história em si, como eu falei, não é de todo ruim, é uma história até que interessante. Então você tem ali um contexto de Viena no final do século, esse contexto de conflito entre o Império Austro-Húngaro, representado ali pelo imperador, o Francisco José, e uma revolta, uma revolta húngara, porque o Império Austro-Húngaro, nessa fase, era um império multiétnico, um império que dominava diferentes povos. Então, húngaros, eslavos, até mesmo italianos. Tem uma cena lá no final em que vai descrever todos os títulos do Francisco José, e você então fica sabendo que de fato ele é imperador de um monte de lugar, inclusive até de umas regiões da Itália. Por conta disso, esse foi um império muito problemático, cheio de guerras internas. Não à toa que o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato lá do arquiduque Ferdinando, que era um aristocrata austríaco, Então, o pano de fundo dessa série tem esse contexto histórico muito interessante e aborda uma espécie de plano, estratagema de um grupo de aristocratas húngaros, os Zapari, que se utilizam da hipnose para conseguir matar o imperador. Claro que essa parte não é real, mas até aí temos uma história interessante. Na verdade, os Zapari eles utilizariam o que é conhecido na ciência como sugestão pós-hipnótica. A ideia deles era hipnotizar uma grande parte da aristocracia austríaca, para que quando essa aristocracia fosse convidada no baile anual do imperador, eles falassem ali uma palavra gatilho e todo mundo saísse se matando sem saber muito o porquê. Essa era a estratégia. Mas você sabe o que é hipnose? E essa tal da sugestão pós-hipnótica, ela é cientificamente? Daria para fazer? Não daria para fazer? Bom, a hipnose ela é uma espécie de estado alterado de consciência em que o sujeito fica hipersugestionável. O que isso significa?
Trocando em miúdos, ele vira um pau mandado. Trocando em miúdos não muito científicos. Isso significa que, sob o estado de hipnose, a pessoa ela obedece ordens com muito mais subserviência do que ela obedeceria em estado não hipnótico. Por isso que eu digo que a hipnose ela é um estado de alta sugestionabilidade. Vocês botem reparar que na série, quando o sujeito fica em hipnose, o que o hipnotizador faz é colocar ali dar uma série de ordens. Lembre-se disso, faça isso, tal e coisa. Os Apari, como mestres ali da hipnose, esse grupo aí, essa família aristocrata húngara que estaria querendo matar o imperador, então convida a alta aristocracia para festas e implanta ali, né, sob estado hipnótico, uma ordem latente. Quer dizer, quando você ouvir determinada frase ou determinada palavra, gatilho, que no caso ali da série é Tautos, né, um mito húngaro, você vai fazer isso que eu estou te mandando. Então, a sugestão pós-hipnótica tem esse nome por quê? Porque você dá uma ordem durante a hipnose e para essa ordem ser executada após o sujeito sair da hipnose quando ouvir uma palavra gatilho ou uma determinada situação que dispare aquela ordem. Então, a sugestão pós-hipnótica, ela de fato acontece no mundo real, no mundo da ciência, a gente consegue entender essa sugestão pós-hipnótica. Agora, essa sugestão pós-hipnótica ela não tem a duração que os Apari e que a série aborda, né? Até aí isso não é um problema, licença poética para a série. Normalmente a sugestão pós-hipnótica ela tem um curto período de duração. Talvez vocês já tenham visto isso em programas de auditório, ou programas que levam um hipnotizador. Já viram isso? Ele chama, por exemplo, alguém para ser hipnotizado, hipnotiza a pessoa e fala, olha, quando você acordar, você não vai mais se lembrar do seu nome. Aí, pá, a pessoa acorda, aí vem lá alguém e pergunta, mas aí, qual é o seu nome? E aí a pessoa fica, nossa, qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Ou, sei lá, quando você ouvir a palavra já, você vai bater as asas que nem uma galinha. E a pessoa faz isso sem saber por que está fazendo. A sugestão pós-hipnótica é isso, só que ela tem um período de latência, digamos assim, muito rápido. Então, logo esse poder do hipnotizador passa e a pessoa volta à normalidade. Se você ficou com dúvidas sobre hipnose ou sobre sugestão pós-hipnótica, se quiser complementar alguma coisa do que eu falei aqui, deixa nos comentários que eu vou gostar muito de discutir esse assunto tão polêmico com vocês. Voltando então para discutir um pouco da minha opinião, da visão que eu tive a respeito da série, como eu estava dizendo, uma obra de ficção ela não precisa ser necessariamente 100% científica para ser interessante. Pelo contrário, os autores de ficção têm a tal dessa liberdade poética para fazer algumas adaptações. Então, eu não estava esperando com essa série uma obra biográfica ou uma coisa assim meio documental a respeito do Freud. A gente já tem bastante material a respeito disso até. Mas quando você denomina essa série como Freud, coloca supostamente ele como personagem principal, a expectativa que a gente tem é de que, bom, algo da sua obra, algo da sua vida fosse ali ser abordado. E de fato aparece um pouco da vida dele ali, tem alguns pontos em que isso aparece. Mas de uma maneira bastante lateral e bastante problemática, inclusive. Um exemplo bastante claro é a questão da cocaína. O Freud, de fato, no começo da sua vida científica, ele utilizava a cocaína em si mesmo e chegou até a escrever artigos sobre isso. Na época, existiam muito mais medicamentos analgésicos do que estimulantes. Então, o Freud via na cocaína uma possibilidade de utilização para tratamento de transtornos psíquicos por ser uma droga estimulante. Ele, de fato, chegou a recomendar que a Marta, a sua noiva, à época dos fatos ali narrados na série, tomasse cocaína. Algo que a série demonstra. Mas a gente não tem notícias de que o Freud se tornou dependente dessa droga, ou muito menos, né, de que, como é retratado na série, uma pessoa completamente transtornada.
Outro aspecto ali bastante diferente da realidade é a relação sexual que o Freud desenvolve com a personagem principal, a Fleur Salomé. Até onde a gente sabe também, o Freud nunca se envolveu sexualmente com nenhuma paciente. Agora, pelo nome dessa personagem, pelo sobrenome, na verdade, dela, Salomé, é possível que essa personagem faça referência a uma intelectual, a uma mulher ali muito progressista e à frente do seu tempo, a qual, inclusive, o Freud tinha muita admiração, que é a Lu Andréa Salomé, uma das primeiras alunas do Freud, uma pessoa que, inclusive, teve uma contribuição importante para a teoria da psicanálise. É possível que ali tenha alguma relação, ainda que a personagem da Fleur Salomé não tenha nada a ver com a personagem real da Lu Andréa Salomé. Outro ponto que também a série se assemelha bastante à vida real do Freud foi a dificuldade que ele teve no início da sua carreira para provar as suas teorias. Então, na série mostra ali uma palestra em que o Freud dá e todos os médicos de Viena ali sendo muito críticos a ele. O Freud tentando mostrar e argumentar com eles que a histeria não era fingimento, que existiam, por exemplo, afecções, doenças que não estavam localizadas no corpo biológico. Então, o Freud, de fato, teve um embate com o psiquiatra mais conhecido de Viena naquela época, que era o Meiner, que, de fato, argumentava que as afecções psíquicas deveriam ter sempre um correspondente no corpo biológico, digamos assim. Freud teve uma enorme dificuldade de fazer com que as suas ideias fossem compreendidas e aceitas. Por isso até que a série faz um pouco de desserviço à psicanálise quando a associa o seu nascimento, a sua origem, a todo esse imbróglio místico, religioso, mediúnico. Então, nada contra nem o misticismo, nem as religiões e nem a mediunidade. O fato é que o Freud em si mesmo, ele era um ateu ferrenho, né? Para quem conhece as teorias freudianas, sabe que para o Freud, a religião, por exemplo, é um sintoma do nosso desamparo infantil, é um sintoma do nosso narcisismo. Então, Freud escreveu bastante sobre isso. Ele era um ateu ferrenho e tentava compreender a religião e o misticismo sob o ponto de vista da ciência. Algo que até aparece um pouco na série, quando Freud escreve, né, na série, no final, aquele livro, O Poder da Hipnose, por sinal, um livro que ele nunca escreveu de verdade. Ele escreveu, sim, alguns trabalhos sobre hipnose. O primeiro livro dele com o Breuer, né, o estudo sobre histeria, ainda antes de 1900, da interpretação dos sonhos, foi utilizando a hipnose como método de tratamento, mas o Freud nunca escreveu esse livro sobre o poder da hipnose. E o problema, me parece, ser essa associação, né, como se o Freud tivesse ali tido algumas das ideias da psicanálise a partir dessa relação com o misticismo, com o ocultismo, com a mediunidade da Fleur Salomé. Isso me parece um ponto bastante problemático. E, enfim, pessoal, eu não gostei porque esperava ver mais do Freud, mais da psicanálise nessa série. Como eu falei, não necessariamente sendo algo documental, algo biográfico, mas algo que a gente pudesse perceber ali a psicanálise sendo utilizada, por exemplo, para resolver os mistérios, para resolver os crimes que a trama propõe, algo bacana para uma obra de ficção. O fato é, queria concluir isso com vocês e ver se vocês concordam comigo, é que se não fosse o Freud, o personagem principal dessa série, não faria a menor diferença. Esse aqui é o ponto mais problemático para mim. Vocês concordam com isso? Podia ser qualquer outra pessoa, porque ele não se utiliza dos conhecimentos que ele tem como psicanalista fundante, né, como pai da psicanálise, ele não se utiliza disso para resolver os crimes, para descobrir quem são os assassinatos. Então, não precisava ser o Freud, esse aqui é o ponto fundamental. Bom, essa é a minha opinião. Claro que vocês não precisam concordar. Caso concordem, discordem, eu queria saber a opinião de vocês, mas por favor, respeito aqui embaixo, né? Nos comentários, eu vou gostar muito de discutir com vocês esse assunto tão interessante, tão polêmico, e até o vídeo da semana que vem. Um abraço!